Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre característica literária. Então você já sabe como é que funciona aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal o YouTube irá avisar para você. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que quando você for ativar o sininho, agora existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal. E sempre quando tiver vídeos novos, o YouTube irá recomendá-los para você, certo? Recadinho também, ventilador ligado, calor extremo, então só assim para não derreter aqui diante de vocês. Belezinha? Pessoal, o assunto de hoje é característica literária. Mas o que é isso, Renato? É um novo método de escrita? É uma tendência literária? Não, galera, é uma coisa mais pessoal, mais nosso interior de escritor, certo? Quando a gente começa a escrever, a gente começa como? Gente, começa lendo, certo? A gente lê bastante história, até fluir a nossa primeira história. A gente aprende muito com redação, fazendo redação na escola, certo? Claro que a redação tem quando você vai fazer uma dissertação, quando você vai fazer uma narrativa, tem toda uma estrutura pré-formada, certo? Entretanto, quando você vai escrever, você tem um gênero mais pessoal, mais íntimo seu, certo? Seja ficção fantástica, seja ficção científica, seja romance, seja terror, seja suspense, seja qual for ao seu gênero, certo? É aquilo que você se identifica mais para escrever, e até que a história surge de uma maneira mais natural dentro desse gênero em questão, certo? O que acontece, pessoal? Quando você vai escrever, você começa a criar certos vícios de linguagem. Não vícios na questão de erro, mas vícios questão de característica. Por exemplo, a maioria dos meus livros, principalmente livros de ficção fantástica, eu termino sempre o último capítulo da seguinte maneira: o último capítulo tem uma página e o último capítulo já é uma ponta do próximo livro. Se é um livro que tem continuação, entendeu? Já fala assim, ó, próximo livro, entendeu? Acontece isso também, já vi isso nos 50 Tons de Cinza, entendeu? Tipo assim, quando é assim, o livro ele é escrito totalmente na visão de uma pessoa. O último capítulo é meio que uma ponta para o próximo livro e é numa visão de uma outra pessoa, entendeu? É basicamente isso. E também tem os livros assim, que é sempre numa visão de uma outra pessoa. Isso aconteceu na saga Crepúsculo, no último livro, Amanhecer. São 3 livros em um. Um livro na visão da Bella, lá, protagonista. O segundo livro na visão do Jacob. E o terceiro livro na visão da Bella, certo? Para quem conhece, para quem é fã da saga, sabe até que ia sair O Sol da Meia-Noite, que era Crepúsculo na visão do Edward, né? Que era a história de Crepúsculo na visão do Edward. Acabou não saindo porque a escritora foi hackeada e por conta disso acabou não saindo realmente a história. E isso, certo? Mas quando Crepúsculo fez 10 anos, ou a saga fez 10 anos, ela lançou um livro de edição comemorativa chamada Vida e Morte, que era a história de Crepúsculo, só que na história a menina era vampiro e o rapaz era humano. Era a mesma história, só que trocando de papéis, entendeu? Porque Crepúsculo era o rapaz que era o vampiro e a menina humana. E nesse Vida e Morte a menina era vampiro e o rapaz humano. Mas basicamente a mesma história, só com olhares diferentes, certo? É isso que vários escritores fazem. Aconteceu isso também com 50 Tons de Cinza. Primeiro saiu, depois que saiu a 50 Tons de Liberdade, que foi uma trilogia, ela começou a lançar Grey,
que é 50 Tons de Cinza na visão do Christian, que o livro é todo na visão da protagonista também, a Anastasia assistiu. E Escuro também, que é 50 Tons Mais Escuros, que é o segundo livro da saga, na visão do Christian. Agora eu não sei se saiu o terceiro, que seria um terceiro, né? Que é Liberdade, que é a visão de 50 Tons de Cinza na visão do Christian, que é todo, né? Não sei, porque eu não acompanhei mais esse fenômeno literário dos eróticos, certo? Eu tava focando em outras coisas, certo? Então, basicamente, isso é uma característica dessas escritoras em questão, da autora da trilogia 50 Tons de Cinza e da autora da saga Crepúsculo, certo? Existem outros autores também, J.K. Rowling, sabe? Ela tem uma característica muito comum, pelo menos nas principais sagas pelo menos até o sexto livro, na maioria é sempre assim. Todas as cenas não é um narrador observador, certo? Que assim, não é na visão do Harry, nem visão de Hermione, nem visão de ninguém. Entretanto, em toda parte do livro é uma parte em que o Harry, o protagonista, está em questão, entendeu? Outra característica, Nicholas Sparks. Ele sempre faz na visão de alguém, certo? Ou agora ele estava adotando um método de leitura, gaguejando, né? Um método de leitura que eu vi também nos livros do Percy Jackson. Tipo assim, é um capítulo, o capítulo, em vez de ter um título do capítulo, ou capítulo 1, capítulo 2, tá lá, capítulo tal, o título, um personagem. Tipo assim, vamos supor, vamos colocar uma história bem conhecida aqui. Um Amor para Recordar, certo? Vamos supor, o primeiro capítulo, capítulo 1, é na visão da Jane, a menina lá que tá doente, certo? Só que, assim, o capítulo 1 é Jane, mas o que acontece? Conta os acontecimentos onde ela está presente, tipo assim, na casa dela, ela toma café da manhã, entendeu? Aí ela pega, amanhece, vou pra escola, pá, termina o capítulo. Capítulo 2, o rapazinho lá, que eu não lembro o nome dele, lá, que fez o rapaz lá do par romântico. Ele saindo da escola, pegando o carro e os pensamentos dele, ele pega o amigo dele, juntos vão com o carro para a escola, certo? E vão conversando. Chega na escola, capítulo 3, ou é a Jane, ou é o rapaz, ou é um personagem secundário, mas que tem uma grande relevância. Entenderam? Basicamente isso. Também aconteceu isso em Percy Jackson. Na segunda saga, não Percy Jackson os Olimpianos, que começa com mais Heróis do Olimpo. Começa a primeira visão. Só que vou colocar do livro de Netuno, que tinha um Percy, certo? Tinha lá, capítulo 1, Percy, na visão do Percy Jackson. Capítulo 2, Fulano, na visão do Fulano. Capítulo 3, Ciclano, na questão do Ciclano, entendeu? Capítulo 4, Beltrano, na visão do Beltrano, entendeu? Então cada capítulo são acontecimentos que vai seguir na história, só que cada capítulo na visão de um. Conseguem compreender? Conseguem me compreender? Então, basicamente, gente, é assim que os leitores identificam muitos de seus autores. Às vezes a história não é tão reconhecida, mas às vezes o livro vai ver. Às vezes a pessoa atrai tanto a capa e lê a sinopse não tão assim, que às vezes não se atenta ao autor. Mas quando lê, fala assim, nossa, isso aqui tá parecendo a história de fulano de tal. Mas quem vai ler o autor? Pô, fulano, é o autor tal. Então, gente, é aquele negócio. Você deve ter suas características. Deve ter sua característica mais assim, que te identifica, assim, às vezes você não tenha percebido, mas é uma coisa que te caracteriza, pô. Outra característica minha, pessoal, por exemplo, eu coloco lá um título do livro, O Tesouro Branco, vamos supor, o Tesouro Branco. Aí acontece várias coisas, e na última parte do capítulo, no último parágrafo, é que aparece o Tesouro Branco. Aí começa outro capítulo, entendeu? O que acontece? O título do capítulo geralmente refere-se ao último parágrafo, à última parte do capítulo em questão. Essa é uma característica minha,
pode ter aconteceu isso algumas vezes. Não é uma coisa tão recorrente, mas é uma coisa também que acontece de tempos em tempos em cada capítulo, entendeu? Não que isso seja proposital, é que às vezes acontece. É que conforme vai vindo as histórias, aí às vezes tem que ver, quando você faz os títulos com capítulos, você tem que colocar um título de algo relevante naquele capítulo, entendeu? Por exemplo, quando eu coloquei um título num livro meu, Poderes e Profecias, contava a história de poderes e profecias, então era um assunto que envolvia todo o capítulo, não era uma coisa citada só no final. Mas pode acontecer como pode acontecer. Na maioria das vezes, alguns autores eles colocam algo que aconteceu no meio do capítulo em questão, certo? Pessoal, essa é uma das características aqui que eu dei como exemplo. Mas o importante é que você identifique a sua característica, porque pode acreditar, os leitores de hoje em dia estão assim, ó, não é igual na nossa geração de adolescência. Quando a gente era adolescente, a gente não se atentava a isso. Hoje as pessoas estão muito atentas. Esses dias, eu trabalhando com criança, esses dias eu falei um negócio assim: ah, tio, isso não tem lógica. Uma criança de 6 anos. Aí eu falei: você sabe o que é lógica? Aí ele falou: claro, tio, algo que não tem sentido, algo que não tem nexo. Gente, eu não sabia pronunciar a palavra nexo com 6 anos de idade. As crianças hoje falam lógica, sentido, nexo e sabem o significado, como falar, como explicar. Então, é uma coisa de louco, gente. Então a gente tem que se adaptar à nova geração, certo? Porque hoje em dia as crianças estão aprendendo a ler com 6, 7 anos de idade. Então, a gente tem que estar acompanhando aí, a literatura está acompanhando essa geração aí que está vindo com tudo, que está se interessando por ler, hein? Está nascendo uma geração cada vez mais curiosa. Então, essa é a oportunidade que nós esperávamos. Chegou a nossa era, certo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, já deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos no YouTube, o YouTube irá recomendados para você. Aqui eu começando o vídeo de novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!